Primeiro lugar, o reino de Deus. Pode sentar-se. Meus queridos irmãos, hoje celebramos o 14º domingo. Todos somos convidados a refletir nessas passagens que acabamos de ouvir, e vai nos dispor bem para o momento mais alto da Santa Missa, que é o momento da consagração, da imolação de Jesus, mas também da consumação da vítima, quando nós comungamos. Nós recebemos nosso Senhor, que se imola por nós sobre o altar do sacrifício, que nos lembra a cruz, que nos remete ao altar, que é o Calvário misterioso, místico para nós. 3 palavras, 3 pontos do Evangelho que eu gostaria de refletir. 3 verbos. O primeiro deles, que Jesus fala no Evangelho, o verbo servir. Ninguém pode servir a 2 senhores. O segundo verbo, não vos preocupeis por vossa vida. Então, o verbo preocupar-se. E o terceiro, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar. O primeiro verbo, servir. Diz um provérbio popular, quem não vive para servir, não serve para viver. O mais importante, no final das contas, é se a gente souber servir bem. Servir não é simplesmente um serviço, um trabalho. Servir significa ser útil. Servir significa estar no nosso lugar, fazendo bem a nossa ação. Os santos serviram bem, porque eles fizeram com um olhar sobrenatural as suas ações. Eles eram motivados, não só pelo dever pura e simplesmente frio, mas eles faziam por amor aquilo que eles faziam. E se o que eles fossem fazer não fosse feito por amor, eles não faziam. E se o que eles fossem fazer ainda, e eles ofendessem a Deus, eles não o fariam, não fizeram. Assim também nós devemos olhar para a vida dos santos, e sobretudo de nosso Senhor, que disse muito bem para nós: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, se pôr a serviço. O verbo servir, para nós aqui, ele é sinônimo de dedicação, de dedicar-se. Ele é sinônimo de sacrificar-se. Ninguém vai servir o outro, não é como aquele gesto que Jesus fez na última ceia, em que nós lavamos os pés dos seus discípulos. Ali foi um servir. Não é? Ninguém faz isso se não se sacrifica, se não se humilha, se não considera o outro mais importante do que a gente mesmo. Qual é a nossa referência? Nós nunca vamos servir bem se nós não tivermos como referência essa verdade, aquela de Nosso Senhor, que Nosso Senhor está escondido no próximo. Quando Madre Teresa de Calcutá se dedicava aos mais pobres dentre os pobres, nas ruas, nas favelas de Calcutá, certa feita ela estava lá cuidando de um agonizante à beira do caminho, já no estágio final de vida, e um repórter estava ali filmando, fotografando aquela religiosa, não é, já idosa, encurvada, pequenina, que fazia ali com tanto amor aquele cuidado por aquela pessoa que já estava meio viva, meio morta. E o repórter disse assim: olha, depois que ela cuidou daquele doente tão bem, com tanto carinho, o repórter diz assim: eu não faria isso que a senhora faz, nem por $1 milhão. E ela olhou para aquele repórter e disse assim: nem eu. É a lição dos santos. Eles não fazem por dinheiro, eles não fazem por bens, por riquezas, mas eles fazem por Deus, eles fazem pela riqueza, que é a riqueza das riquezas, sem a qual as outras riquezas materiais não tem sentido. Muito bem, então o primeiro verbo, servir. E Nosso Senhor diz assim, ele coloca 2 polos, não podeis servir a Deus e às riquezas. Servir a Deus significa fazer a sua vontade, significa colocar em primeiro plano o seu querer ao nosso, sacrificando-se muitas vezes. A primeira leitura fala das obras da carne e das obras dos frutos do Espírito. E São Paulo diz aos Gálatas, ele diz: olha, vocês não podem fazer tudo aquilo que vocês querem.
nós temos certas tendências dentro da gente que são para o mal, que são para os vícios. A tendência à preguiça, a tendência à avareza, à ambição, ao egoísmo, ao egocentrismo, à impureza, à luxúria. Não é? São tendências que nós temos e que nós temos que mortificá-las, se nós quisermos de fato servir a Deus. Do outro lado, nós temos as riquezas, que nosso Senhor fala, não podeis servir a Deus e as riquezas. Que riquezas são essas? Não é só o dinheiro, não é só as posses, não são os bens materiais. Tudo aquilo que a criatura é riqueza, porque Deus deixou, não como um fim em si mesmo, mas como um meio para a gente atingir o fim, que é Ele, que é Deus. Tudo aquilo que foi criado para servir-nos de meio, de instrumento para a gente alcançar o céu, para alcançar o céu e alcançar a Deus. Quando nós utilizamos das criaturas como um fim último, nós nos esquecemos de Deus. E aí erramos o caminho. E aí aquela riqueza, aquele bem que Deus deixou para a gente, se torna um empecilho. Não reflete mais a Deus. Depois do pecado, a gente olha para as criaturas e a gente não se lembra do Criador. A gente olha para uma pessoa bonita e a gente pode pecar com o olhar uma pessoa bonita, por exemplo. Ao contrário, a gente, olhando a beleza de uma pessoa, a gente deveria logo se lembrar da beleza que Deus colocou nas criaturas, para que a gente se lembrasse da beleza com B maiúsculo, que é o próprio Deus. Quando a gente visse que os bens, as coisas materiais, elas deveriam servir de trampolim, de escada para a gente alcançar o bem com B maiúsculo, que é o bem supremo, que é Deus. E às vezes nós nos apegamos às criaturas e nos esquecemos de dar o passo avante, que é o passo o olhar de fé, o olhar sobrenatural. Por isso, as riquezas aqui é tudo aquilo que é criado e que pode servir de empecilho para a gente alcançar Deus. Pode ser uma pessoa que nós amamos, pode ser um bem material, pode ser o dinheiro, por exemplo, quando nós buscamos mais enriquecer do que utilizar o dinheiro para a felicidade dos outros, para amparar aqueles que precisam. Enfim, pode ser até mesmo o trabalho, algo nobre, e que Deus quer que nós nos dediquemos, mas que muitas vezes nós buscamos como um fim e não simplesmente como um instrumento para alcançarmos o céu. Depois nosso Senhor diz, segundo verbo, preocupar-se. Não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo. Olhai as aves do céu, disse Jesus. Elas não semeiam, elas não ceifam, não recolhem nos celeiros, no entanto o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós mais do que elas? O que nosso Senhor está querendo falar é que se Deus cuida das criaturas menos nobres, que são os seres, os animais, o mundo vegetal, o mundo animal, o mundo mineral, as coisas, quanto mais vai cuidar da gente. Se Deus cuida até de um passarinho no meio da floresta, ou de uma árvore, por que não vai cuidar da gente, que tem mais do que o mundo vegetal e o mundo animal? Nós temos uma alma imortal. Então, essa preocupação, a angústia, às vezes pelas coisas materiais, pelo dia de amanhã, ou então até mesmo pela nossa saúde, são preocupações honestas, justas, mas que não devem tirar a nossa paz. Quando elas tiram a nossa paz, sinal de que a gente não está confiando no Pai do céu que cuida da gente. E por fim, o terceiro verbo, buscar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar aqui é sinônimo de empenho, de dedicação, de diligência, de desejo profundo de alcançar. Buscar o reino de Deus significa, portanto, a gente buscar a santidade. A gente buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, depois a nossa. Ou ainda, a gente se mortificar para fazer a vontade daquele que está ao nosso lado, do nosso próximo. De considerá-lo mais importante do que nós mesmos. Porque ali está escondido a figura de Jesus. Como a Madre Teresa de Calcutá, que não trabalhava por dinheiro, mas trabalhava porque ela via Jesus. E ela servia as pessoas porque ela via, naquela face agonizante daquele moribundo, a face de Jesus. Que a levou a deixar a sua vida de
de uma religiosa que se dedicava ao ensino, às escolas, para se dedicar aos mais pobres. Quando viu, descendo daquele trem, um pobrezinho que lhe parou, olhou nos seus olhos e disse: tenho sede. Tenho sede. Ela se lembrou da frase de Jesus na cruz: tenho sede. E ela se lembrou, aquele pobre ali, naquele pobre está Jesus que me pede alguma coisa, que me pede o meu servir, o meu dedicar-se. Vamos pedir a Nosso Senhor a graça de nós não perdermos o reino de Deus por banalidades, pelas riquezas, entre aspas, deste mundo, que são os pecados. Que nós possamos colocar nosso olhar no além, depois das aparências, né? No olhar sobrenatural, isto é, o olhar de fé. Peçamos a Nosso Senhor a graça, portanto, de nós não perdermos o bem, a riqueza insondável pelas riquezas passageiras. Que não percamos Deus por conta das riquezas deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dominus vobiscum. Et